A gente estava aqui, eu e Titi Vidal, ouvindo as notícias da Ana Paola e comentando que o céu também está pedindo. A gente está vendo umas grandes mudanças. Muita mudança, né? E muita turbulência e tem que resolver as coisas. Tem que resolver, mas sem tentar apressar o ritmo natural, você estava dizendo, Não dá para né? apressar, porque tem Mercúrio já está direto, Então. Plutão direto hoje, o Sol mudou, já está em Libra, então assim, tem aspectos ótimos, mas é uma semana de lua minguante. Lua minguante pede calma, tranquilidade, um passo de cada vez. Então isso serve, gente, quando a gente vê noticiários assim, você fala assim, mas por que as coisas não andam? Ou então, anda e volta. Tem tudo um porquê das coisas na vida da gente, no país, de acontecer num ritmo, né? Com certeza, e a gente está finalizando um ciclo que foi para lá de intenso, teve 2 eclipses, então essa semana de vamos parar e refletir sobre tudo que aconteceu nas últimas semanas antes de dar um grande passo. E sem tomar, gente, um passo depois, que era isso que você estava me dizendo, que a gente possa se arrepender, né? Com certeza, e tudo que a gente fizer nesse momento, a gente pode se arrepender porque as coisas podem tomar uma proporção maior. Agora, tô falando de política, não, tô falando de tudo, gente. Vale todo mundo. Signo a signo também. Vamos começar pelos arianos. Ares, como estarão os arianos essa semana? Eles estão muito focados e a partir de quarta-feira ficam mais focados ainda. Ah, é? Eles estão numa fase maravilhosa para relacionamento. Só que para o relacionamento fluir, tem que estar tudo bem organizado. Então, cuidar bem da rotina, não pegar pequenos detalhes, porque toda relação tem pequenos detalhes que incomodam a gente. E organizar bastante o cotidiano, a rotina e a casa também, para que a relação possa fluir melhor. Essa relação benéfica vale também para as relações e parcerias profissionais. Eles vão entrar numa fase muito favorável para trabalho e tem que escolher os parceiros certos. Então, aproveite, porque o ariano ele tem aquela ansiedade que às vezes atrapalha, muito, né? e essa semana eles estão muito ansiosos, assim, o emocional está falando muito alto e é uma semana para ser mais racional, tem que manter o foco, então assim, eles estão prontos para agir, mas espera a lua nova. A lua nova é só na sexta-feira à noite, ou seja, semana que vem. Porque tem hora de plantar e tem hora de colher. Tem. Então tem que escolher a boa sementinha para plantar e germinar bons frutos, e finalizar né? primeiro o que está em andamento para depois dar um passo grande. Boa semana para você de Áries. E os taurinos, como estarão, Titi? Eles também entram numa fase mais favorável para os relacionamentos, mas eles ainda estão um pouquinho ansiosos. Então tem que tomar muito cuidado para não brigar, para de repente soltar aquelas coisas que vão guardando. Os taurinos têm um pouco disso, eles esperam o momento certo para falar. Mas aí magoa demais o outro. E essa semana eles podem de repente perceber assim, puxa, eu devia ter falado e solta tudo de uma vez. Pode gerar briga, pode gerar tensão e pode gerar ansiedade. Então, muita calma nessa hora. Tenta falar com objetividade, tenta colocar o emocional, ouvir o que o outro tem para dizer antes de sair despejando tudo. Mas a fase é sim favorável, é positiva e entra numa fase muito boa para trabalho também. Então, uma semana para ir plantando assim aquelas sementinhas, fazendo contato, ativando aquilo que tende a fluir melhor a partir da semana que vem. Boa semana para você de Touro. E Geminianos? As coisas estão fluindo mais, né? O Mercúrio ficou direto, então para umas aquelas semaninhas coisinhas. complicadas, Tava né? tudo um pouco amarrado, truncado, confusão, as coisas estagnadas, então as coisas voltam a fluir. Eles também vêm para uma fase muito favorável nas próximas semanas, mas também vale lembrar que ainda é lua minguante, então é uma semana muito legal para organizar principalmente as coisas da casa, que voltam a fluir melhor. E para os geminianos também, quando a sua base ali está organizada, as coisas eles tendem a ficar mais tranquilos e as coisas conseguem acontecer de uma maneira mais positiva. E eles vão ter oportunidade nas próximas semanas de retomar coisas que gostam muito de fazer. Ah, que bom! Então essa é uma semana para priorizar. Então assim, eu quero, porque geminiano sempre quer voltar a fazer um monte de coisa, né? Eu mesma já estou pensando assim, tudo que eu quero fazer nas próximas semanas, mas tem que parar e pensar o que começa primeiro. Porque não vai tentar fazer tudo de uma vez, que mais uma vez vai se frustrar, né? Não tem como. E tomar muito cuidado também, porque início de querer fazer tudo, pode investir muito dinheiro e é uma semana delicada para a parte financeira. Então já se matricula, né? Vou fazer curso disso, curso daquilo, vou fazer uma viagem, calma, olha as finanças, vê se dá mesmo para fazer tudo. Ótima semana para você de Gêmeos. Cancerianos estarão como essa semana? Sensíveis, sentindo tudo e um pouco mais. Foi assim o ciclo inteiro, continua essa semana. Continua, né? Mas essa é uma semana para parar e pensar tudo o que aconteceu nas últimas semanas, o que sentiu, o que deixou de sentir, o que aconteceu e fechar mesmo esse ciclo, porque o próximo tende a ser muito mais positivo, mais leve, vai fluir melhor. Eles vão entrar num bom momento desde os assuntos pessoais, então namoro, vida afetiva, até coisas bem práticas, burocráticas, principalmente ligadas aos bens, a imóveis, investimentos. Então tem que ir devagar essa semana, aproveita o que está sentindo para realmente colocar as emoções em dia.
E se estiver muito ansioso, se estiver muito tenso, a melhor coisa é ir fazer alguma coisa que gosta de fazer e estar com as pessoas queridas, porque essa parte está muito favorável, principalmente a parte dos relacionamentos amorosos. Ah, que bom. Trocar carinho, né? Pedir colo, bom, cuidar e sair para fazer coisas divertidas, não ficar focado só nos problemas. E quanto mais a gente foca, menos a gente enxerga as coisas. Com certeza. E se ainda assim estiver muito ansioso, vai correr, vai fazer esporte, porque também é uma boa semana para isso. Ótima semana para você de Câncer. Já leoninos, como estarão? Eles estão numa semana muito positiva para divulgação. Então, apesar de ser uma lua minguante, vale a pena divulgar um pouco, falar das ideias, fazer contatos, muito a ideia de ativar a rede de relacionamentos mesmo. Intensificando isso a partir da semana que vem, mas é uma boa semana para já ir movimentando, pode dar um pequeno passo. Então, assim, tudo bem, né, lua minguante, mas um pequeno passo pode. E eles vão sentir muito também um momento mais fluido com relação às parcerias. É realmente um momento bem legal. Que bom. Aproveite bem sua semana, você de Leão. E virginianos? Tudo fluindo melhor também. Mercúrio direto afeta diretamente os virginianos. Então eles vão sentir que a comunicação está melhor, que está tudo mais leve. As coisas que vinham enroladas nas últimas semanas acontece. Eles podem até ter resultado de coisas que foram difíceis nas últimas semanas, mas de repente vem o resultado. Pode até ser dinheiro, porque é uma semana favorável para isso também, as próximas 2 semanas. E é uma semana muito boa, mais para o finzinho da semana, para viagem. Então, uma viagem de fim de semana. Então, agora, librianos, né, Titi? Librianos, mês de aniversário, momento para aproveitar. Eles vão ter as bênçãos de Júpiter o ano inteiro. Então, é uma fase muito boa de crescimento. Mas lembrar, né, volto lá a falar que é uma semana de lua minguante, então seria uma boa semana para pensar se todos esses processos que eles abriram nos últimos meses estão mesmo fechados, se está tudo bem resolvido antes de mergulhar de cabeça no ano novo. Claro que os librianos que fazem aniversário essa semana já podem comemorar, porque realmente o ano vai ser muito bom, então é questão de escolher onde quer crescer, porque que vai crescer com certeza. Ai, que bom, aproveite então. Eles vão estar até bastante motivados essas próximas semanas de querer estar mais bonitos, eles estão preocupados com isso, né, de se sentir melhor, então vão investir neles mesmos, um momento bem legal. Aproveite você de Libra. Já quem é de Escorpião, escorpianos como estarão? Também é um momento que as coisas tendem a fluir muito mais e é um momento de mais paz interna, sabe? Então é um momento que eles param de remoer um pouco, que é uma coisa que normalmente eles fazem muito, podem resolver alguns problemas antigos que há tempo estão ali, então é para fazer isso e essa semana em especial tá maravilhosa para isso, porque isso continua por algumas semanas, mas essa é a semana para resolver o máximo de coisas que já puder. Então tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, pensando que vem coisas grandes pela frente, então tem que limpar tudo direitinho para poder dar esse passo. É dar uma organizada na casa para quando as mudanças chegarem a gente tá pronto, né? Com certeza, e é um momento mais leve, eles vão se sentir melhor também, mais bonitos, vão perceber que vão chamar mais atenção também. Aproveite você de Escorpião. Agora, sagitarianos estarão como essa semana, Titi? Vem coisa grande por aí, também tem vários signos aí prometendo coisas bem grandes, então vem novas turmas, novos amigos, novos projetos, só que sagitariano quer dar conta de tudo, né? Eles são super otimistas e acham que tudo é possível. Eles vão receber muitas propostas, então a ideia é avaliar quais dessas propostas valem ou não a pena. Então essa semana pede tempo para pensar e aproveita também para fazer uma bela faxina, abrir espaço para essas novidades todas. E muito cuidado com os investimentos, principalmente aquilo que os amigos ficam pressionando, vamos resolver, vamos fechar. Para pensar se dá para fazer isso mesmo antes. Analisa, né? Analisa, porque essa parte financeira é onde pode pegar um pouquinho, mas no geral é um momento de crescimento também. Que bom. Boa semana para você de Sagitário-Capricornianos. Como estarão essa semana, Titi? Bom, o trabalho está garantido nas próximas semanas, tende a crescer muito. Bom. Isso para eles já deixa super tranquilo. Né? Então o que é para cuidar essa semana? Do relacionamento. Estava pensando nos capricornianos quando você estava dizendo que se tem alguma coisa incomodando é para falar. E não é. Porque isso, no caso dos capricornianos, pode dar problema essa semana. Então, assim, ficar bravo, normalmente eles não demonstram, eles não falam. Guardam, né? Guardam, mas o outro acaba percebendo que tem alguma coisa estranha. Isso pode gerar uma briga, pode gerar uma confusão. Dá para ser evitada conversando e explicando o que está acontecendo. Deixa falar, não tem problema que o outro vai falar, mas se magoou, ficou triste, não tem problema, né? Eles podem mostrar um pouquinho mais esse lado que eles também são sensíveis, porque os capricornianos são muitos. Normalmente a gente acha que não, mas lá no fundo eles têm uma super intensidade emocional. É porque eles criam, né, uma barreira que parece difícil que são você acessar, firmes, né? Mas lá no fundo tá cheio de emoções, então tem que deixar isso passar um pouquinho.
Aproveite bem sua semana, você de Capricórnio, e fala. Não deixa crescer a história também, né? Não deixa crescer. Objetividade, né? Mas com sensibilidade. O trabalho vai crescer. A semana pode organizar ali algumas coisinhas que estão pendentes, mas a tendência é que cresça. Ótima semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Tem que cuidar da saúde, que é onde pode ter alguma indisposição, uma coisa assim. Alguns aquarianos são meio desencanados com o que come, hora de dormir, tudo isso, né? Não tem muita rotina. E essa é uma semana que para alguns isso pode pegar. Então tentar melhorar essa qualidade de vida mesmo. E dá para pensar em novos hábitos, mas sem querer colocar todos essa semana. Então assim, então eu vou virar esportista, né? Aí vai fazer exercício, se machuca, né? Então não é o momento, mas é se planejar, se programar melhor para principalmente a partir da próxima semana isso poder mudar. E é uma semana legal para começar a planejar férias ou coisas para o ano que vem. Então antecipar um pouquinho isso, porque é pensar no futuro, pensar em viagens e pensar em cursos, que são coisas que os aquarianos adoram também. A gente quase não gosta nada disso, não é? Então essa semana é para planejar, não necessariamente já fechar, olhar todas as opções, mas é um bom momento para pensar nisso. Boa semana para você de Aquário. E os piscianos? Pode ter alguma questão com vida afetiva ou relacionada a filhos, mas também pedindo conversa. Os piscianos também nem sempre são muito objetivos para falar sobre o que eles estão sofrendo, o que eles estão sentindo. Então essa é a oportunidade de fazer isso. Vem alguma mudança muito grande pela frente, provavelmente na vida pessoal, então tem que organizar mesmo a casa, a família, a vida amorosa, para que as coisas possam fluir. Aproveite bem sua semana, você de peixes. Agora, lembrar, gente, que a Titi Vidal tem um trabalho de astróloga, de taróloga, de radiestesista. Então, querendo saber dos cursos, teve curso agora, né? De tarô da cachoeira? Vai ser em outubro, ainda dá tempo de se inscrever, que dá 15 e 16 de outubro. Então aproveite. Um lugar lindo, um curso voltado para o autoconhecimento também, bem legal. Então, olha, quer saber do curso? Então, entra lá, titividal.com.br. Quer saber de mapa astral? Entra lá, titividal.com.br. Mapa astral para você. É legal já começar a fazer para o próximo ano? Com certeza, já vai antecipando para fazer o planejamento, né? Então, uma boa coisa. O que é a hora de se movimentar? Quando é a hora da gente recolher? Por que às vezes a gente é tão intenso em algumas coisas? Ajuda bastante, viu? titividal.com.br, você tem as informações lá com a Titi. Beijo, Bela. Obrigada, você também. Dá um beijo na Luísa.